Conversas com Alma. Um olhar que atravessa as origens e a alma dos nossos convidados. Um olhar sobre os seus sonhos, motivações e as suas escolhas. A sua obra, o legado que nos deixam e os caminhos que trilharam. Conversas com Alma. Um programa de Luís Filipe Silva, aqui na RLX Rádio Lisboa e agora também em DO Multimédia. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Conversas com Alma. Estamos em Odivelas, na Igreja Adventista de Odivelas, porque vamos, desta feita, falar sobre os desbravadores. Os desbravadores, que são a vertente escutista desta Igreja Adventista, inspirados na essência das noções que nos deixou Baden-Powell. Estes desbravadores surgem em meados do século passado, mas apenas a partir de 1975 é criado este núcleo de Odivelas. Tem como missão o desenvolvimento integral e harmonioso de cada jovem, promovendo um estilo de vida saudável, mas também a construção de relacionamentos positivos, sejam eles com o próximo ou até mesmo com o mundo e com aquilo que nos rodeia, também de uma respeitosa educação cristã que capacita estes jovens a compreender os desafios com que se depara a sociedade contemporânea e a própria geração e o futuro que os espera. E, bem, nos podem ver várias idades, já vamos falar com eles, com cada um, várias idades. Estão aqui também representados várias faixas etárias destes exploradores. Mas para esta edição de Conversas com Alma e para conhecermos a obra e a realidade e também, porque não, os sonhos para o futuro do núcleo dos desbravadores de Odivelas, a conversa vai ser com João Pedro Fonseca, o coordenador do núcleo, a quem eu começo por cumprimentar e agradecer a disponibilidade para podermos ter aqui esta nossa conversa. José Pedro Fonseca, em ambos os casos, vamos começar pelo princípio, de forma a que as pessoas possam entender também um pouco mais sobre estas questões. Em ambos os casos temos aqui uma inspiração cristã. Mas o que é que faz divergir a Igreja Adventista da Igreja Católica? Correto. Portanto, como disse, há uma essência cristã nas comunidades adventistas. A Igreja Adventista é uma igreja cristã, uma igreja que acredita em Deus, um Deus Pai, um Deus Filho, um Deus Espírito Santo, tal qual como os nossos irmãos católicos e outros irmãos do ramo evangélico acreditam. A diferença tem a ver com o início, a gênese do movimento adventista, que é herdeiro da reforma, a chamada reforma protestante, que teve lugar, portanto, a partir do século XV, depois XVI, e é um movimento que surgiu nos Estados Unidos numa época em que as comunidades evangélicas passaram por um reavivamento, em que houve, portanto, uma vontade, digamos assim, de voltar ao estudo das Escrituras Sagradas, da Bíblia Sagrada, Antigo e Novo Testamento, e, portanto, nesse esforço que as comunidades, portanto, cristãs evangélicas nos Estados Unidos viveram nessa época, surge o movimento adventista, que depois se expandiu pelo mundo, e aqui estamos nós como herdeiros desse legado, mas digamos que assim, em termos de diferenças, portanto, é a herança do movimento protestante. Portanto, ou seja, os reformadores, à cabeça Martinho Lutero, João Calvino, João Zwingli e outros, portanto, digamos que a grande luta deles foi que as comunidades cristãs, portanto, se fidelizassem mais ao estudo da Escritura. Eles tinham mesmo um lema que era sola scriptura. Portanto, enquanto que a Igreja Católica tem também um peso de tradição muito grande, portanto, há ali uma tradição que vem já de longe, as comunidades protestantes e evangélicas, portanto, cingem-se mais à Escritura, portanto, à sola Escritura, digamos, ao estudo da Sagrada Escritura, e digamos que
a fé das comunidades era em torno, portanto, do estudo da Bíblia, digamos assim. Muito bem, estamos esclarecidos. No que diz respeito ao escotismo, tudo começa, como disse há pouco, a partir de Baden-Powell. O exemplo é naturalmente comum a todas as vertentes escotistas, sejam elas ligadas à Igreja Cristã, à Igreja Católica, à Igreja Adventista ou até mesmo ou sem inspiração, às que não têm inspiração religiosa, às laicas. Como é que surge este grupo no mundo, os desbravadores? Correto. Surge a partir da Igreja, naturalmente, mas há aí uma história, parece-me que de um acampamento muito bem sucedido. Está correto. Resulta no movimento dos desbravadores, está correto. É assim, é muito interessante porque às vezes grandes movimentos, e o movimento dos desbravadores hoje está presente em cerca de 200 países no mundo, portanto são milhões de desbravadores, não é? Podemos dizer assim, porque são mesmo, não é? E só no Brasil há cerca de 500 mil desbravadores, não é? Só para ter uma noção. Agora, como é que começou? Começou de uma forma muito simples e até muito interessante. Baden-Powell, portanto, fundou o escotismo em 1907, portanto, fundou na altura na Inglaterra. Depois o escotismo foi crescendo, foi se expandindo e atravessou o oceano e começaram a surgir grupos de escoteiros nos Estados Unidos. Em 1919, numa cidade do estado portanto, do Tennessee, portanto, a cidade de Hazleton, portanto, um dos membros da Igreja Adventista local, portanto, dessa cidade, tinha um filho, e o filho na escola tinha uns amigos que eram escoteiros, pertenciam na altura aos chamados Boy Scouts of America. E esses jovenzinhos escoteiros convidaram este menino, portanto, que era filho daquele que veio a ser o nosso pioneiro. Portanto, esse menino foi participar num acampamento dos escoteiros a convite desses tais amiguinhos que ele tinha na escola. Quando voltou para casa, vinha entusiasmadíssimo com tudo aquilo que lá tinha vivido no acampamento, com todas as atividades, com aqueles ideais, e perguntou ao pai, mas porquê é que na nossa igreja não há também algo assim para os meninos e para os jovens? Porque foi aí que o pai, portanto, começou a pensar, realmente nós poderíamos também ter algo assim que pudesse beneficiar os nossos jovens, as nossas crianças. Contactou com os dirigentes dos escoteiros da cidade e fez-lhes o pedido se não haveria a possibilidade de eles permitirem que se criasse um grupo idêntico, mas na Igreja Adventista local. Pronto. E foi assim que surgiram. O primeiro grupo de desbravadores surge dessa forma, não é? Na América e em pleno período da Primeira Guerra Mundial. E em pleno período de 1919, exatamente. A partir daí, nessa altura, as igrejas adventistas na América tinham por hábito fazer encontros regulares, chamavam-lhes encontros campais. Portanto, escolhiam uma cidade aqui, depois noutra altura ali, e as igrejas adventistas reuniam-se, os crentes adventistas reuniam-se, para partilharem entre eles a fé, o estudo da Bíblia, a oração, o convívio também. E a igreja de Hazleton começou a levar os seus desbravadores, o primeiro grupo. Os meninos e os jovens das outras igrejas começaram, por sua vez, também a fazer a pergunta, mas podia haver algo assim na nossa igreja também? E pronto, eles começaram então a crescer nas várias igrejas nos Estados Unidos, depois foram se expandindo até chegar à Europa e finalmente aqui a Portugal, e cá estamos nós herdeiros. Bem, José Pedro de Fonseca, é natural, é habitual, em Portugal, pelo menos no campo das ideias, as coisas chegam mais tarde. Também aqui os desbravadores chegaram mais tarde. Sim, chegaram. Olha, é curioso porque eu nasci em Angola e vim para Portugal, portanto, com os meus pais em 1974, depois do 25 de Abril. Mas é interessante que em Angola já havia um núcleo de desbravadores na Igreja Adventista que, portanto, os meus pais frequentavam. Portanto, eu tive o privilégio de conhecer os desbravadores em Angola, em África. Depois vim para Portugal e foi mais ou menos quando começaram a surgir os desbravadores também no nosso país. E é curioso que o ano em que eu vim para Portugal, vai entre 74 e 75,
1975 foi o ano em que foi fundado o núcleo de Odivelas. Há mais núcleos no Conselho, nomeadamente na Póvoa de Santo Adrião. Póvoa de Santo Adrião, exato. E aí sim penso que esse terá sido o primeiro. Não, a Póvoa de Santo Adrião surgiu depois de nós, Odivelas foi primeiro. Na altura em que o núcleo de Odivelas surgiu, ainda não existia a comunidade da Póvoa de Santo Adrião. Ela surge mais tarde. Pronto, foi fundada mais tarde. E o seu núcleo também. Um complemento do vosso trabalho ou surge a partir do vosso trabalho também? De certa forma, sim, de certa forma também. Nos dias de hoje, quantas pessoas estão envolvidas nos desbravadores aqui no núcleo de Odivelas? É assim, todas as faixas etárias compreendidas, temos digamos, membros ativos, porque há alguns que não, ou pela idade, ou porque frequentam a universidade, não estão tão ativos neste momento, mas membros ativos nós temos entre uns 70 a 80, todas as idades confundidas. Muito bem. Quem quiser ingressar, um jovem que queira ingressar nos desbravadores, tem alguma limitação? O que é que tem que fazer? Precisa de ser praticante adventista? Não precisa. Nós, inclusive, temos alguns jovens. Claro, a maior parte dos membros do núcleo são jovens da Igreja, porque sendo portanto, um movimento que está no seio da Igreja, não é? Portanto, é normal que a maior parte dos seus membros sejam crianças e jovens da comunidade. Mas temos alguns jovens que não são adventistas, sim. Não há limitação nesse aspecto. E o que é que é preciso fazer para ingressar no grupo? Portanto, para ingressar no grupo, dependendo da idade, não é? Se forem jovens menores, os seus pais devem conversar com, portanto, a direção do núcleo. Normalmente, portanto, combinamos um momento, os pais vêm, reunimos aqui uma reunião do género da que estamos a ter aqui agora, as bandeiras, os nossos símbolos, alguns jovens também, conversamos, explicamos quais são os nossos objetivos e pronto, e havendo então, sendo manifestado o desejo da criança ou o jovem se inscrever no núcleo, ele inscreve-se e depois tem um período de experiência de 3 meses em que ele participa regularmente nas atividades. Findo esse tempo de 3 meses, se for seu desejo, então fazemos a investidura de promessa, que é o momento em que o jovem vai receber o seu lenço. É um momento solene, não? É solene. Que significado é que tem o lenço? É assim, o lenço faz parte, portanto, do movimento escotista, né? Foi criado na altura Baden-Powell e o lenço representa os nossos ideais, portanto, ou seja, as cores, os símbolos que ele cá tem representam os nossos ideais e há de reparar, portanto, que temos aqui vários lenços, são representativos de cada faixa etária. E as cores foram escolhidas de acordo com os ideais que a faixa etária quer promover. Não é assim em todos os movimentos escotistas. Há movimentos que têm, por exemplo, o Corpo Nacional de Escutas, que é o escotismo católico, tem lenços também por faixa etária. Já a AEP, a Associação de Escuteiros de Portugal, tem um lenço por grupo. Ou seja, todos os membros do grupo, sejam mais pequenos ou mais velhos, têm o mesmo lenço. Aqui estão mais ou menos não, estão efetivamente relacionados com a faixa etária de quem o usa. A vossa formação não é coisa fácil. Isto na vida, formar homens e mulheres de bem, com, enfim, toda a maldade que nos rodeia, não é fácil. É um desafio. Mas é um desafio muito gratificante. Não é? Nós temos o privilégio de ver... Nós temos sido muito abençoados. Porquê? Porque uma parte dos nossos embaixadores, que é a faixa etária mais velhos, uma parte dos nossos embaixadores já pertenceram ao núcleo, mas em faixas etárias, portanto, mais, digamos, como é que é dizer? Mais jovens, exatamente. E nós temos um bom grupo de embaixadores, ou seja, adultos, ou que são pais, de jovens que frequentam o núcleo, ou que, não sendo pais, querem continuar a colaborar. Temos tido essa bênção muito grande de ter um bom grupo de adultos, o que é gratificante. Porquê? Porque mostra que o que foi feito para trás valeu a pena. Já que me falam em faixas etárias, vamos aqui ao início, até porque eles estão divididos por essas mesmas faixas etárias. Para isto começa pelos arrebentos, depois seguem-se os tições, só depois
e com o crescimento se atinge a fase de exploradores, a seguir são companheiros e finalmente podem ser embaixadores, a tal faixa que estávamos aqui a referir. Embaixadores podem ter cargos diretivos ou não, podem ser simplesmente embaixadores. Ora, que particularidades é que caracterizam estas várias faixas etárias? Além da idade, naturalmente. Há aprendizagens diferentes. Pois elas estão mesmo divididas por isso, porque a pedagogia, lidar com uma criança pequenina não é mesmo que lidar com um jovem já adolescente ou já adulto. Não é? Então as nossas faixas etárias estão organizadas em função precisamente das idades e do método pedagógico que essa idade requer. Portanto, os rebentos, como referiu, são os primeiros e é uma faixa etária que vai dos 3 aos 5 anos. Portanto, curiosamente, uma faixa etária que surgiu por uma necessidade, porque como nós tínhamos muitos adultos no movimento dos desbravadores em geral em Portugal, não apenas aqui em Odivelas, como nós tínhamos muitos adultos que queriam continuar a colaborar, mas já eram casados, já tinham filhos e a dificuldade começou a surgir, virem às atividades e depois os meninos. Né? Então surgiu naturalmente, portanto, esta faixa etária dos 3 aos 5 anos. Temos, por exemplo, aqui um dirigente que o menino dele já é rebento, não é? Ou seja, o pai vem, a mãe vem, que também faz parte do grupo de dirigentes do núcleo, e trazem o seu pequenino, portanto, e ele integra-se nas atividades da sua idade, ou seja, adaptada à sua idade. E é também uma forma de transmitir exemplos e noções básicas, pois que serão importantes para a vida. Exatamente. É porque os pequeninos depois vendo o exemplo dos pais, eles próprios ganham logo um desejo de continuar e de ir mais além. E esse é o nosso objetivo. Muito bem. Eu já lhe vou pedir licença e vou brevemente falar com cada um deles, mas antes disso, este universo de trabalho dos desbravadores, isto abrange várias valências. Quais são, José Pedro Fonseca? Portanto, os nossos objetivos e ideais tentam abarcar as várias fases do desenvolvimento de um jovem, de um ser humano, desde a vertente física à vertente mental e à vertente também espiritual. Para nós também é muito importante, uma vez que somos um movimento que se inscreve numa comunidade cristã, uma comunidade espiritual, digamos assim. Portanto, a nível destas várias valências, depois todas as atividades são estruturadas, não é? Então nós tentamos sempre ter, em qualquer atividade que realizemos, tentamos sempre ter uma parte de desenvolvimento físico, uma parte de desenvolvimento mental e depois uma parte de desenvolvimento moral ou espiritual. Não é? Tentamos sempre abarcar estas várias dimensões. Isto depois é feito como? Através de progressões que eles vão fazendo. As atividades estão organizadas em especialidades e em classes progressivas. O que são especialidades? Especialidades são pequenos cursos, matérias que eles escolhem. Pode ser, por exemplo, astronomia, pode ser orientação, pode ser animais, pode ser aves, pode ser qualquer, são muitas. Eles vão escolhendo de acordo com o gosto de cada um e preparam-se. Portanto, há vários itens que são de aprendizagem, eles vão aprendendo esses itens, uma vez tendo concluído a sua aprendizagem, depois submetem-se a exame, sendo aprovados, recebem depois um distintivo, um emblema que colocam na sua farda. Que é um motivo de orgulho. Mesmo. Que é um motivo de orgulho, sim. Depois há uma cerimónia solene também de entrega desses emblemas, desses distintivos, a cada jovem que, por exemplo, se reparar aqui na camisa do Miguel, tem aqui alguns... Podes mostrar até ali para o nosso colega. É uma das distinções. Exatamente, assim. exatamente. Depois temos as classes progressivas. O que são as classes? As classes progressivas, já como o próprio nome diz, progressivas, implicam um progresso. E são classes de formação, mas já tendo em vista a liderança, ou seja, vir a tornar-se um dirigente. Então eles começam numa determinada classe, têm determinadas tarefas que têm que cumprir, submetem-se a exame, passam para a classe seguinte. Depois, novamente, tarefas, e isto vai progredindo
em função da idade, ou seja, à medida que a idade do jovem vai avançando, portanto, os desafios e as exigências vão essas também sendo mais portanto, consistentes, já com o objetivo de o preparar para vir a tornar-se um dirigente. Muito bem, se me der licença, vou então agora falar com cada um deles. Vou começar pela Adissa, que de facto não só é a mais jovem, mas também é a única que pertence à faixa etária dos tições. Aqui sim. Olha, o que é que te fez vir para os exploradores? O que me fez vir aos exploradores Falar alto. foi. Eu nasci na igreja adventista e também gosto de estar aqui com os amigos. É uma forma de fazer novos amigos? E transformar-me espiritualmente em Deus. Muito bem, olha, essa transformação espiritual que aludes pode ser muito importante para o teu futuro na vida. Tu já é isso que essa transformação já se nota, é isso que tu levas de melhor na experiência que tens tido aqui neste movimento dos escuteiros, nos desbravadores? E em que é que isso tem melhorado a tua vida? Tens mais concentração naquilo que fazes? És mais resiliente? Muito bem. Olha, Posso lhe dar uma dica? Pode. É que a Adassa foi interessante porque ela falou na transformação espiritual. E é muito interessante porque ela é a nossa campeã de Bíblia. Tanto que foi a representante dos Tições de Odivelas num concurso bíblico que nós fizemos a nível regional há umas semanas atrás. E foi à final e ficou em terceiro lugar. Entre os Tições todos, dos vários núcleos da região Lisboa-Val do Tejo. Representou-nos e achei interessante ela falar agora nesta questão da transformação espiritual. Imagino que isso tenha sido motivo para uma grande festa. Foi? Muito bem. Olha, veste no futuro como é que tu te vês aqui nos desbravadores? Achas que serás um embaixador no futuro? Uma embaixatriz, neste caso, no futuro? Uma embaixatriz e dirigente. Embaixatriz e dirigente. Zé Pedro, pronto, você aposta as fichas todas porque... Ela está no caminho, sim. Está sim, senhor. Pronto, todos os colegas da Adassa são agora da faixa etária dos exploradores, portanto, pode ser a qualquer momento. Eu iria começar pelo Jaime. Não é o Jaime, é a Joana. Perdão, que eu às vezes, isto na televisão a gente não pode, fica mal estarmos a usar os óculos e às vezes não percebemos, não conseguimos ler aquilo que nós próprios acabamos por escrever. Mas isto acontece a todos, a rádio e a televisão, ao bocado e o resto são assim, são coisas que não temos que ser perfeitos, temos que ser competentes. Mas, Joana, o que é que te fez vir para os desbravadores? Desde que eu nasci... Podes falar. Tá. Eu, minha mãe e o meu pai não nasceram na igreja, mas eu nasci e eu cresci como cristã e sempre estive nesta igreja e sempre estive nestes núcleos. Muito bem, já estás no... Olha, vou-te só pedir um favor. Podes virar para o meu colega. Eu chego lá, não tenhas problema com o som, podes falar alto, que aqui ninguém tem vergonha de nada, vocês não estão a fazer nada de mal, antes bem pelo contrário. Olha, ainda te lembras quando aqui chegaste, como eras, o que é que a tua experiência aqui nos desbravadores tem contribuído para te modificar, se é que
pronto, modificou alguma coisa na tua vida? Sim, porque eu nos acampamentos eu arranjo muitos amigos, acho que a minha vida social relativamente aos desbravadores está muito bem e ajuda-me também na minha vida social fora da vida cristã, fora da vida escolar e privada. Muito bem, Joana, tu já certamente viveste esta experiência. Os acampamentos são um momento alto desta experiência nos desbravadores? São muito, eu gosto muito dos acampamentos. Muito bem, havia de haver mais, não? Havia de haver mais acampamentos. Sim, nós temos vários tipos de acampamentos. Temos o ACNAG, temos o Campori e temos o regional. E às vezes temos os bivacs. Muito bem. Vou partir para a conversa com outro explorador, desta vez o Miguel, que está aqui ao pé de mim. Miguel, o que é que te trouxe para este grupo? O que é que te trouxe para os desbravadores? Eu cresci já na igreja e como a minha mãe já tinha sido desbravadora, ela foi exploradora e companheira e embaixadora, então eu comecei a vir em feitição e depois agora estou nos exploradores. Muito bem. Olha, mas com o exemplo a seguir, admito que tenha sido mais difícil. A fasquia estava elevada, já tinhas um exemplo para fazer melhor. E, nomeadamente, como é que te vês no futuro? Já foste tição, vais progredindo nas diversas faixas etárias, vês-te a chegar ao topo? Sim, para mim o topo é o líder, mas eu acho que não vou ser líder, eu vou imitar os embaixadores e continuar a ajudar no clube. E por que não líder? Porque para mim é uma coisa mais difícil. Olha, coisa fácil, são os acampamentos. Sim. Não, quer dizer, há atividades que são fáceis e outras são difíceis, por exemplo as pistas. Há pistas que... As pistas são caminhadas, só que eles vão-nos dando... Agora, nas faixas dos exploradores, eles dão-nos coordenadas e nós temos de estar no mapa, marcar as coordenadas e normalmente agora, se nós erramos uma coordenada, nós perdemos, o que já nos aconteceu algumas vezes. Então, por exemplo, no regional 2022, 2023, nós erramos uma coordenada e demorámos mais tempo do que era suposto. Em vez de demorarmos, como os outros clubes demoraram 4 horas, nós demorámos 6 horas. Às vezes é numa coordenada, às vezes é num detalhe que está o cerne da questão. Mas é também uma aprendizagem para a vida, não é? Às vezes errando, aprendemos, não é, Miguel? É. Beatriz, o que é que trouxe para os exploradores? Eu também cresci na igreja, não é? E eu sempre fui muito de aventuras e a minha família toda está nos desbravadores, então era mais fácil para mim também entrar. Eu entrei nos tições, eu sou uma original e eu entrei mesmo na faixa etária dos 6 aos 11 e agora estou nos desbravadores. E desde que entraste, sentes-te uma rapariga diferente para melhor? Sim, porque nos desbravadores nós aprendemos a ser melhores pessoas e a aprender a conviver com outras pessoas e eu tenho mais amizades e que são muito comunicativas. Estar aqui nos desbravadores é também uma forma de alargar o leque de amigos? Sim, bastante. Eu tenho vários amigos de vários cantos do país e também fiz amigos do outro lado do mundo. Olha, muito bem, que bom, tudo. Aí está, Eles- o alargar da convivência. Eles vieram recentemente de um campório na Alemanha, onde conheceram jovens de muitos lugares e isso foi uma experiência muito boa para eles. Essa experiência, naturalmente, te
podiam conhecer gente nova de outros países, de outras culturas. Somos assim tão únicos nós, portugueses, ou somos razoavelmente parecidos com os demais? Não, somos muito diferentes, por acaso. A forma como nós nos comportamos, também a comida e a forma como nos vestimos é muito diferente. Muito bem, obrigado, Beatriz. Falta-me só falar com o Daniel, que está ali ao cantinho. Olha, podes vir para aqui, para o pé da gente, vens aqui por trás, ficas aqui no meio, que a gente vamos aqui ter uma conversa tripartida. Diz-me uma coisa, como é que tu chegas aqui aos exploradores? Em Portugal ou... O quê? Já estiveste nos exploradores, no restaurante? Como é que tu abraças, como é que tu entras para o grupo? Eu nasci numa família cristã, né, que entrei logo para os desbravadores em Angola. Isso ainda é Angola, não é? Sim, em Angola. Entrei nos aventureiros, que aqui chama-se Tições. Né? E depois, quando viajei para vir para Portugal. Então, aqui, e diz-me uma coisa, já estás há quantos anos nos desbravadores? Aqui? Sim. 3. Durante estes 3 anos, qual é a maior diferença que notas em ti? Em que é que o estares aqui contribuiu para a tua personalidade? Estar aqui em relação a desbravadores de Angola? Sim, estar aqui nos desbravadores, aqui em Odivelas. Tenho tido mais experiências em acampamentos e isso. Eu estava a pensar que tu ias dizer que tinhas tido melhores notas. Mas pronto, ficamos pela experiência. Tens amigos novos, naturalmente. Vais, com toda a certeza, querer seguir para a próxima faixa etária e depois para a seguinte. É para chegarmos a embaixadores também? Sim, creio que sim. Muito bem. Olha, o que é que tu retens do exemplo que aqueles que estão em faixas etárias superiores, em termos etários, são mais velhos, o que é que tu retens da experiência deles? Ensinam-te coisas novas? Em uma palavra dizer o que eu tenho, sei lá, acho que tenho mais disciplina no que fazem. Têm mais disciplina e ensinam-te a ser disciplinado, naturalmente. Sim. Pronto, olha, muito obrigado, Daniel. Continua aqui nos Tições, por enquanto. Mas por enquanto nos Tições, depois há mais faixas etárias para atingir. Sim. Ok? Muito obrigado. Vamos retomar aqui a nossa conversa com José Fonseca. De facto, isto são jovens que estão já a demonstrar o prazer que têm em participar nos desbravadores. Vão naturalmente aprendendo coisas novas. Há aqui uma questão que eu abordei ao leve com o Daniel, mas que é muito importante: a transmissão de conhecimentos para os mais novos. Isso é uma, digamos, uma função de todos os escalões etários em relação aos mais novos, ou é apenas destinado aos mais velhos, aos embaixadores? Não, é transversal a todos os escalões, pronto, exceto aquele mais pequeno, os rebentos, não é? Mas nós apostamos muito no nosso movimento na chamada intergeracionalidade, ou seja, tentamos que eles têm atividades por faixa etária, portanto, cada faixa etária tem as suas atividades específicas, adaptadas à idade dos seus membros, mas fazemos com regularidade atividades intergeracionais, ou seja, em que todos participam e partilham. E tentamos que os mais novos entrem já nessa transmissão, como diz. Portanto, é muito frequente. Por exemplo, os exploradores, estes exploradores que estão aqui, já organizaram várias vezes atividades para os Tições, em que eles foram já, entre aspas, dirigentes, ou seja, foram eles que organizaram, fizeram pistas, fizeram outro tipo de jogos,
Portanto, eles preparam e depois eles ministram, portanto, aos mais jovens. Tentamos sempre introduzir este elemento da partilha com os mais novos, portanto, de cada faixa, à exceção dos mais pequeninos, como eu referi. Depois temos uma particularidade também. O nosso movimento tem aquilo que nós chamamos a Escola de Formação JA, que é uma escola que funciona a nível nacional e que tem como objetivo formar os futuros dirigentes. E aqui no nosso núcleo, a idade portanto, mínima para poder frequentar a escola de formação é os 16 anos. Portanto, aqui no nosso núcleo nós temos um compromisso, assim que os jovens fazem 16 anos, nós imediatamente os inscrevemos numa turma nessa escola e depois eles vão seguir o seu percurso. Claro. E alguns tornam-se mesmo dirigentes. E vão consolidando também a sua formação. Em abril passado foi anunciada a criação do Centro Escotista do Casal Novo, aqui em Odivelas. Isto é, genericamente, muito bom, até porque o movimento escotista do Conselho passa a ter uma casa que, de certa forma, pode-se chamar a sua casa. O Brave Scout Camp terá, segundo o anúncio que foi feito, 6.000 metros quadrados e proporcionará melhores condições à comunidade escotista. Estão expectantes quanto à sua concretização? Sim, estamos, é um velho sonho que tínhamos, nós e as outras associações escotistas, várias vezes partilhámos uns com os outros este sonho. Entretanto, o Sr. Presidente da Câmara, portanto, anunciou a abertura do Bravios Scout Camp e estamos expectantes, sim, confesso que sim. Alguns de nós até já lá foram espreitar, portanto, o terreno onde ele será implantado, mas estamos expectantes, sim, pronto, será. Para nós será muito bom, até por uma razão, porque, ao contrário de outras associações, aqui no Conselho, nós não temos uma sede. Usamos este espaço, que é o espaço da comunidade adventista, mas como veem é um espaço muito pequenino e para fazer atividades com os jovens é muito limitativo. Não é? Nós não tendo sede, sentimos-nos muito limitados. A utilização daquele espaço abre-vos os horizontes? Aquele espaço abre-nos ao horizonte, sim, será um lugar onde nós poderemos fazer muitas atividades que não conseguimos fazer aqui, não é? Mesmo assim, atendendo à centralidade, atendendo às condições de deslocação, até para uma das pontas do município, não haveria uma melhor localização. Mas estava aqui a pensar, por exemplo, no Pinhal da Penhã. O Pinhal da Penhã, pronto, confesso que foi inicialmente o nosso sonho. Não é? E pensávamos até que a nossa Câmara iria caminhar-se nesse sentido. Mas, entretanto, pronto, surgiu este anúncio do Bravios Scout Camp. E pronto, para nós, desde que tenhamos um lugar, nós deslocamos, mesmo que seja mais distante. Seria sempre difícil porque nós temos vários movimentos e associações escotistas aqui no Conselho. Nós estamos aqui no centro, mas algumas estão em Canessas, outras estão na Ramada, outros na Pontinha. Portanto, estamos dispersos, não é, pelo Conselho. O facto de estarem todos juntos no mesmo local é globalmente positivo? Sim, é positivo porque, pronto, assim poderemos também partilhar. Nós já temos isso, já temos várias atividades, algumas promovidas pela Câmara, outras que nós próprios vamos combinando entre nós, mas já temos vários momentos e atividades em que participamos todos. Temos inclusive um acampamento que é promovido pela Câmara Municipal, que é o chamado acampamento Baden-Powell. Todos os anos, no mês de maio, nós nos encontramos, as várias associações, e o nosso núcleo tem participado sempre e com um efetivo muito significativo. Não tem podido ir todos os elementos, mas a maioria tem participado e pronto, penso que poderei fazer deles as minhas palavras de que tem sido muito positivo e eles têm conhecido muitos jovens dos outros movimentos e tem sido muito agradável. Muito bem. Eles estão aqui, podem confirmá-lo, não é? Mas tem sido muito agradável. Eles já estão a dizer que sim, que é exatamente assim. Ora bom, estamos no município de Odivelas, que recentemente celebrou o seu 25º aniversário. Os desbravadores deram uma prenda ao município por ocasião do seu 25º aniversário. Eu digo que deram uma prenda porque este núcleo dos desbravadores de Odivelas, por ocasião do aniversário do município,
limparam o leito e as margens do Rio da Costa, de onde retiraram 200 quilos de lixo. Ora, isto faz-nos refletir muito sobre a qualidade da cidadania de alguns de nós que deitam tudo por onde calha, mas abre também a porta a uma outra reflexão, que é a utilidade do vosso trabalho. Não digo em termos apenas de recolha de lixo, não digo apenas em termos de jardinagem em alguns espaços verdes do concelho, como por exemplo o Rio da Costa, de que estamos a falar, mas a vigilância que poderão fazer nestes locais e que pode impedir muito destes maus comportamentos. É pena que o município não tenha ainda olhado para vocês, para vós, para os desbravadores e também para os outros grupos de escuteiros como dissuadores de maus comportamentos. O município já olha, tanto que algumas atividades têm sido organizadas também pelo próprio município. Nós já realizámos várias, já participámos, melhor dizendo, em várias ações de limpeza, quer no Rio da Costa, quer em outros locais, que foram promovidas pelo município e em que todas as associações participaram. E foi muito bom, foram momentos muito bons. Porque nós tentamos sempre transmitir aos nossos jovens que é muito importante, quer em termos de cidadania, mas não só. Portanto, em termos de cidadania é importante cuidar da nossa cidade e do meio ambiente e, sobretudo, da natureza e dos espaços verdes que estão ao nosso dispor, para nosso usufruto. Para nós, ainda mais importante é, porque um dos nossos valores, sendo nós um grupo de jovens cristãos, não é, que dá uma grande importância, tenta dar uma grande importância à parte espiritual, ao desenvolvimento da parte espiritual, para nós é muito importante cuidarmos da natureza que acreditamos que Deus criou e colocou ao nosso dispor. Portanto, então tentamos sempre mobilizar os nossos jovens, quer aqui no município, quer em outros locais. Nós estamos neste momento envolvidos em várias vertentes, por exemplo, estamos envolvidos com a Fundação Oceano Azul, com o Oceanário de Lisboa, o Bom Mês do Mar, em que nós temos participado sempre. Já tínhamos participado na Semana Internacional da Limpeza Costeira, que foi em setembro, no mês de setembro. Participámos agora no mês do mar. Pronto, tentamos sempre estar ativos no máximo de frentes que nos é possível, não é? Precisamente no mês do mar, foram para uma praia aqui perto? É uma praia que nós adotámos já, a Praia do Dá Fundo, já lá fizemos várias ações. Muito bem. Aliás, todos os anos temos ido para o Dá Fundo e temos feito limpeza naquela praia, que adotámos, digamos assim. A iniciativa é da Fundação Oceano Azul, é desenvolvida nessa praia de adoção, a Praia do Dá Fundo. Não é uma praia tão frequentada quanto outras, mas também demonstra que os portugueses não sabem estar na praia. Portanto, infelizmente, é uma praia onde se encontra com regularidade muito lixo. Há um lixo que é o mar que traz, muito do lixo que vem ter à nossa praia, às nossas praias, é o mar que transporta de outros lugares. Outro mas são uma parte importante também são as pessoas que frequentam a praia, que deixam lá. Ali encontramos, por exemplo, garrafas, uma quantidade muito grande de garrafas, pessoas, jovens, deduzimos nós, que vão conviver e depois bebem e deixam ficar as garrafas na areia. E quem diz garrafas diz outros resíduos, outros detritos. Mas pronto, tem sido muito bom poder ir ali fazer aquela limpeza. Há muita gente que nos vê, que nos observa. E a nossa esperança é que isso seja motivador para outros. E os jovens gostam de participar nessas atividades? Tem que ser eles agora a responder. Sim. Muito bem. Eles pelo menos têm-se empenhado sempre, não é? Este grupo que ainda agora esteve ali do Rio da Costa, desde os mais pequeninos até aos mais velhos, portanto foram todas as idades, todas as faixas etárias, como nós chamamos, e foi muito bom porque conseguimos limpar aquele troço. Infelizmente não foi o rio todo, que não era possível, não é? Mas foi uma parte ainda significativa. Muito bem. Estão representados, têm assento, digamos assim, no Conselho Municipal de Juventude. Este órgão é o órgão que discute e que aprova o plano de atividades, também o orçamento. É um documento que depois rege aqui a política de juventude municipal
Ora bom, do vosso ponto de vista e naquilo que vos diz respeito, responde às vossas necessidades ou poderíamos dar aqui uns passos mais além? É assim, é sempre desejável um bocadinho mais, não é? Sendo sincero. Mas responde porque, pronto, o nosso município tem tido uma abertura muito grande para connosco. Nós temos, ao longo do tempo em que temos podido beneficiar do programa de apoio do município de Odivelas, o chamado PAMO, ao longo do tempo em que temos podido beneficiar, portanto ele é anual, não é? Todos os anos nós temos apresentado candidaturas e temos visto essas candidaturas terem sempre resposta. Portanto, já renovámos o nosso material, por exemplo, hoje quando vamos acampar temos um conjunto de material, tendas e outros materiais que levamos e que utilizamos nas atividades e só conseguimos ter esses materiais graças, uma vez que o investimento é grande, não é? Graças à ajuda do município. Depois temos outro tipo de ajudas, já tivemos várias vezes cedências de transporte para ir, há pouco tempo fomos à base aérea do Montijo, em que tivemos o privilégio de fazer um batismo de voo num C-130 da Força Aérea, em que foi o núcleo todo dentro, eram 70 jovens e adultos dentro do C-130, fizemos uma viagem espetacular. Foi uma coisa espetacular, para mim inesquecível, não é? Creio para eles também, mas foi muito bom. Todos enfiados dentro de um avião daqueles, não é? Que é espetacular, foi muito bom. O município levou-nos, portanto, viajámos num dos autocarros do município. Portanto, temos tido muita abertura, graças a Deus, portanto, tem sido muito bom contar com o apoio. Claro, se pudéssemos ter mais, não me escondo que seria ainda melhor, não é? Ainda melhor. No que diz respeito a apoios, nada é demasiado. Muito bem. Se bem que já agora, se me permite, também foi um agradecimento porque o Executivo Camarário este ano aumentou o valor de apoio às associações. Portanto, nós tínhamos um determinado plafond e esse plafond foi aumentado. E, portanto, o que vai nos ajudar no próximo ano, ainda poderemos beneficiar mais. Muito bem. E deixa outras perspectivas ao vosso próprio orçamento. Sim, exato, há outras possibilidades, é verdade. Muito bem. A intenção desta entrevista e de todas as que fazemos é, de facto, mostrar as obras e o que fazem as associações de Odivelas e Loures, enfim, a região de Lisboa na sua generalidade, mas também nessa linha os desbravadores não estão à espera que ninguém venha aqui fazer aquilo que lhes compete a eles fazerem, porque eles também se mostram à população, nomeadamente nas festas da cidade, já é o segundo ano consecutivo que lá estão, com o stand próprio. Admito que seja uma boa montra e um momento de aproximação com a população que vos fica a conhecer melhor. Que resultados é ou que vantagens é que retiram dessas duas participações nas festas da cidade com stand próprio? São várias, portanto, essa atividade, essa participação foi possível graças ao convite da Junta de Freguesia de Odivelas, portanto, através do seu executivo, o seu presidente e os seus vocais, que nos têm convidado para estar e nos têm permitido ter ali o stand. Tem sido bom a vários níveis. Um deles é ter os nossos jovens ativos numa atividade de portanto, exposição à sociedade, ou seja, eles estão ali naqueles dias, demonstram-se através de várias atividades a todas as pessoas que por ali passam. Isso tem sido muito bom porque cria uma coesão de grupo, ao mesmo tempo que divulga os desbravadores, portanto, à cidade. Há muita gente que passa por ali, nas festas, e abeira-se do nosso stand, conversa connosco. Nós temos sempre alguns folhetos, trago aqui até para depois vos oferecer daqui a bocadinho, mas apresentamos-nos e divulgamos, e isso tem sido muito bom, porque, pronto, depois acaba por vir um retorno mais tarde, porque as pessoas, conhecendo-nos e sabendo que podem contar connosco, depois também nos pedem ajuda mesmo naquele momento. Já participámos em várias atividades, já colaborámos em várias atividades, em que as pessoas
souberam que nós existíamos e então nos contactaram pedindo a nossa participação. Ou então nós próprios precisamos das pessoas, como elas já nos conhecem, é mais fácil depois também nos ajudarem numa ou noutra situação ou atividade que precisamos. Até porque há ali um momento que proporciona o convívio com outras associações que também estão representadas Também, no sim, local também. e pode perfeitamente arranjar-se forma de, juntando mais valias, chegar mais longe. Também nós, inclusive, gostamos muito de fazer. Há uma atividade que nós fazemos nas festas, que é ao longo da semana, dos vários dias, as festas normalmente são 10 dias, ao longo desses 10 dias, nós vamos, em cada dia, vamos visitar um stand de uma associação ou coletividade. E depois tiramos lá uma fotografia e divulgamos nas nossas páginas de redes sociais, não é? Facebook ou Instagram. Portanto, colocamos lá a página com aquela associação que nós visitámos. Tem sido muito interessante. Muito bem, José Pedro de Fonseca, resta-me agradecer Nós é que agradecemos, muito obrigado. esta disponibilidade para podermos Foi um ter prazer esta tê-los aqui conversa. na nossa casa. Ficarmos a saber muito mais sobre os desbravadores de Odivelas, sobretudo conhecer estes jovens que são o futuro dos desbravadores, a quem eu desejo naturalmente ótimos acampamentos e, sobretudo, Miguel, cuidado com as coordenadas. Nós voltaremos... Já agora, se me permite, antes de terminar, só aqui umas lembrancinhas. Nós temos um dossiê de imagem, este é da Igreja Adventista, pronto, que vos permitirá conhecer melhor aquilo que é a Igreja Adventista, quais são os nossos ideais. Sim, senhor. Depois temos Muito obrigado. uma brochura sobre aquilo que é a Juventude Adventista e onde fala dos desbravadores e das suas faixas etárias. Estão cá todos, portanto, aqui explicados. E leva esta Muito também. obrigado. E esta é para o Sr. Henrique. E levam também um folheto, que é o folheto que nós utilizamos para divulgar, portanto, os nossos desbravadores. Sim, senhores. Muito É uma obrigado. lembrancinha, pronto, para nos Muito ficar obrigado. melhor. E nós certamente vamos voltar ainda este ano para outra edição de Conversas com Alma. A próxima será a última deste ano civil. Voltaremos então no próximo domingo